Todos, tudo bem? Grande satisfação, alegria estar aqui com vocês para a gente estar batendo um papo, né, nessa noite. Vou aguardar um pouquinho, tá bom? Pra gente ver, o pessoal vai chegando aí. Seja bem-vinda, Tamires, Marisa, Netinho. Nó, que bom, satisfação enorme ter vocês aqui, Ana Clara, Ana Elisa. Oi, Sabrina, Júnior, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um momento, né? Mais pessoas entrando. Oi, Dani, boa noite. Satisfação, alegria ter vocês aqui comigo nesta noite, tá bom? Olá. Muito feliz por esse momento, gente. É um momento de muita gratidão, né? Eu agradeço muito a Deus, agradeço ao universo por esse momento maravilhoso que Ele está nos proporcionando, né? Gleide, boa noite, seja bem-vinda. Maria Clara, Cecília, tudo bem, Cissa? Pessoal, vamos dar início, né, ao nosso bate-papo aqui nesta noite. Eu gostaria muito de agradecer já de antemão a cada um de vocês que tirou esse tempo, né, pra gente estar aqui conversando. Quando a gente, né, for começar aqui o nosso bate-papo, eu vou estar desativando os comentários, e aí no finalzinho eu vou reativar, né, caso alguém queira comentar, pelo fato que talvez eu possa, né, me perder aqui nos comentários e não consiga seguir minha linha de raciocínio. Bom, então eu quero começar aqui nessa noite falando para vocês que esse é um momento que o Senhor, Ele preparou para nós. Então, eu quero aqui, antes da gente começar, na verdade, essa conversa, eu quero deixar aqui que essa conversa nossa não tem vínculo nenhum de religião, mas, na verdade, eu quero muito falar a respeito do Senhor. Eu quero fazer menção do nome do Senhor porque eu sei que, independente, né, da sua fé que você professa, independente da sua religião, eu sei que você tem a sua crença no Deus Todo-Poderoso e Ele é único, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Então, eu quero, nessa noite, diante desse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, eu gostaria de deixar aqui para vocês, começar essa live, começar esse momento aqui com vocês, mencionando um versículo da Bíblia que fala assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse versículo é um versículo muito conhecido, né? Às vezes muita gente até menciona ele, mas na verdade, às vezes na prática, a gente não, na verdade, a gente não aplica isso na nossa vida, né? Porque ele fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando esse versículo diz isso, ele não fala assim, ó, algumas coisas, somente as coisas boas, né? Ele fala que todas as coisas. E às vezes a gente tem uma falsa crença, às vezes a gente tem aquela ideia que somente as coisas boas, elas são de fato boas para as nossas vidas, né? Quando tudo tá bem, quando a nossa vida tá prosperando, quando a gente tá ganhando bastante dinheiro, quando todo mundo está com saúde, quando os filhos estão bem na escola, a gente acha que é nesses momentos apenas que as coisas estão cooperando para a gente. Mas eu gostaria de aqui mencionar para você, dizer para você que não é apenas esses momentos. Os momentos de dificuldades também, eles cooperam comigo e eles cooperam com você. Eles cooperam para o nosso crescimento. Na maioria das vezes, quando a gente está naquele momento, né, de bonança, de abundância, de prosperidade, às vezes são momentos que a gente vive uma vida tão assim na correria, a gente vive uma vida tão desligada, desconectada, que a gente não consegue, na verdade, enxergar as pequenas coisas. E aí, quando vem os momentos de dificuldade, quando alguém, por exemplo, está enfermo, quando alguém perde o emprego, quando você está com problema na sua família, né, no relacionamento, os filhos não estão indo tão bem assim na escola,
Aí a gente começa a pensar que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor já não está mais conosco, que as coisas não estão tão bem assim. Mas aí é um momento que, às vezes, o Senhor está nos dando uma oportunidade para a gente olhar para dentro de nós, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e enxergar o que é que está precisando a gente fazer diferente. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações na nossa vida que, quando aquilo chega, quando aquilo acontece, a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado e a gente não consegue entender qual que é o propósito daquilo. Mas como eu já disse, a palavra do Senhor, ela não mente. Todas as coisas têm um propósito para as nossas vidas. E uma coisa que a gente tem que entender é que tudo aquilo que não foi o Senhor que enviou para as nossas vidas, mas Ele permitiu. Quando a gente vai, ver a história de Jó, todo mundo conhece a história de Jó. É uma história linda, é uma história de superação, é uma história que fala sobre um homem que era íntegro, era um homem reto diante do Senhor, mas que isso não impediu que coisas ruins, que coisas negativas acontecessem com ele. Houve um momento na vida dele em que ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza que ele possuía, perdeu a saúde. Mas isso não impediu que ele enxergasse, que ele visse a bondade do Senhor em tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele diz assim, naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas que agora, diante de tudo isso, diante das percas, diante da má saúde que ele teve, diante da falência que ele teve, diante daquilo que a esposa dele fez com ele, abandonou ele descobriu que, na verdade, o Senhor ele ainda continuava sendo Deus na vida dele. E ele fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando a gente vai ler essa história, a gente entende que, na verdade, não foi o Senhor que enviou a todas aquelas coisas, aquelas ruínas para a vida dele. Mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse na vida dele. Porque Deus tinha algo muito melhor, algo muito maior para a vida dele. Então, às vezes, a gente está vivendo uma situação difícil e a gente pensa que tudo acabou, não tem mais jeito, mas eu quero te dizer que o Senhor ele tem um propósito em tudo isso para a sua vida. E aí eu quero trazer para as nossas vidas o momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, de incertezas. Então, eu gostaria, nesse momento, que a gente refletisse um pouco como estava a nossa vida antes desse evento que está assolando não somente a nossa cidade, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, a gente estava tão desconectado, de tudo, da fonte, do Criador, de Deus. E aí, às vezes, é necessário o Senhor permitir que algo dessa dimensão, dessa magnitude aconteça para que a gente se volte para Ele, para que a gente se volte para nós, olhar para dentro de nós, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que nós somos dependentes, dependentes dEle, dependentes da misericórdia dEle, independente da fé que você professa, mas que você neste momento, eu sei, cada um à sua maneira tem voltado para Ele, tem voltado para si mesmo, olhar para si. Então, quando tudo isso aconteceu, e ainda está acontecendo em grande dimensão, às vezes eu fico assim, pensativa com os comentários que as pessoas fazem, com a forma como as pessoas têm encarado tudo isso. É um momento de dificuldade? Sim, é um momento de dificuldade, é um momento de incerteza? Sim. É um momento que causa medo, que causa estresse? Sim. Mas e aí? O que eu e você estamos tirando desse momento? Porque se
eu acabei de dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que todas as coisas, elas estão acontecendo de uma forma que isso vai nos causar um efeito, um benefício muito grande quando tudo isso acabar, quando tudo isso, finalizar. Então, como que é a sua posição diante de tudo isso? Eu gostaria de refletir nessa noite qual que é a nossa postura diante dessa dificuldade. Porque ficar na frente dos noticiários, é claro que a gente tem que se manter informado? Sim, claro. Eu não quero aqui, na verdade, instigar ninguém a ser um alienado, pelo contrário. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai adiantar você ficar histérico, vai adiantar você reclamar do governo, vai adiantar você ficar na frente da televisão o tempo todo reclamando de todas as coisas? Não vai. Você vai estar atraindo mais negatividade para você. Mas, e o que você pode tirar? Qual que é a lição que você pode tirar disso? O que você pode aprender com isso? Eis a questão. O que nós podemos aprender com essas dificuldades que nós estamos enfrentando? Será que eu estava meditando essa semana na vida tão corrida que a gente estava vivendo? A gente já começava a semana com aquele cansaço, com aquele estresse, aquela correria. Ninguém tem tempo para nada. E aí, de repente, tudo parou. E aí? Será que foi, Será que é tão prejudicial assim? Foi necessário um vírus parar tudo. Foi necessário, infelizmente, mas foi necessário um vírus parar tudo. Parar o planeta. Para quê? Para que eu e você, nós começássemos a enxergar a nossa vida, a nossa mente, para que eu, enquanto mãe, voltasse a ser mãe. Para que você, enquanto mãe, talvez voltasse a ser mãe. Porque, às vezes, a gente tá correndo tanto, a gente tá tão desconectado, que a gente acaba não tendo visão do que é prioridade na nossa vida. E aí, às vezes, quem é pai não é mais pai, porque não há mais tempo. Porque precisa trabalhar todos os dias, em todos os momentos, para dar o melhor para o seu filho. Mas e o que é o melhor para o seu filho? Será que o melhor para o seu filho é, de fato, somente os recursos financeiros? Que a gente sabe que são fundamentais, que são necessários? Sim. Mas, às vezes, a gente tinha perdido o lado humano. A gente tinha perdido o lado emocional. E agora, sem poder sair para trabalhar, a gente tem tempo de voltar a ser pai. A gente tem tempo de voltar a ser amigo dos nossos filhos. Quem sabe você agora tem tempo para ser filho também. Quem sabe agora você tem tempo para conversar com seu pai, com a sua mãe, para ser grato por tudo que ele já fez para você, porque agora as amizades, os rolês não tá acontecendo, Então agora a gente volta pra gente, a gente volta pra nossa essência, a gente volta pra nossa família, Porque agora a gente tá cada vez mais junto, mais conectado, mais interligado. Então quem sabe agora, nesse momento, não foi um momento de despertar. Então, eu esses dias estava refletindo na seguinte situação. Não são os acontecimentos que definem a nossa vida, mas o que a gente faz deles. Não é o que as pessoas fazem comigo, não é o que os acontecimentos exteriores, por exemplo, o coronavírus. Não foi premeditado, mas aconteceu. É um evento exterior
Eu não estava esperando, você não estava esperando, ninguém, o mundo não estava esperando, mas ele aconteceu. Chegou e chegou para todo mundo. Mas e aí? O que é que você vai fazer com esse aprendizado? De que forma que você pretende sair depois que acabar a quarentena, depois que a rotina voltar ao normal? Né? A gente está vendo aí que as coisas estão, né, aos poucos, né, os comércios já está começando a funcionar e tudo, mas de uma forma, né, mais devagar, mas vai voltar ao normal. E aí, como que como que você, a gente vai estar daqui a um tempo? Qual que foi a lição que nós aprendemos disso? Qual foi o aprendizado que nós tivemos com tudo isso? Eu sempre digo que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm um poder tão grande de trazer um aprendizado tão grande para nós, porque às vezes o momento de sucesso, às vezes o momento de que a gente, né, tá no auge, tá na fama. Vamos pegar hoje, por exemplo, qual é o artista, qual é o famoso que tá aí, gente? Nos noticiários não tem ninguém. Não tem ninguém hoje. E às vezes com a gente acontece isso, quando a gente tá vivendo, né, o momento do auge, que tá tudo bem, você tá avançando, você tá tendo sucesso na vida. Muitas das vezes a gente não tem tanta humildade, né? Às vezes a gente não dá uma olhada pro lado. Às vezes a gente julga tanto o outro. E eu tenho aprendido tanto nesses últimos tempos que é um momento da gente olhar para nós e estender as mãos. É um momento da gente refletir nas nossas atitudes, no que eu tenho sido para as pessoas. Porque quando essa quarentena acabar, e ela vai acabar, né? Eu tô torcendo para que acabe muito logo, tô com muita saudade de muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que também estão com saudade, né, de tantas pessoas, mas que agora, no momento, né, não é possível o contato, o abraço, o afeto, mas isso vai passar. Mas enquanto isso não passa, o que você tá fazendo da sua vida? Qual que é a lição que você tá tirando disso? Você vai sair uma pessoa melhor? Ou você vai sair a mesma pessoa a qual você era antes dessa pandemia? Uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas, uma pessoa que não valoriza o outro, que é só você que sabe fazer, ou é só você que é bom naquilo que faz? Ou será que você, quando tudo isso acabar, você vai poder dizer, gente, como eu saí melhor dessa pandemia, como eu saí outra pessoa, como a minha consciência ela expandiu, como agora eu sei que tá tudo ligado, tá todo mundo ligado, que quanto mais eu desejo bem para o meu próximo, mais bem vem para mim, que quanto mais eu faço bem, quanto mais eu ajudo as outras pessoas, quanto mais eu ajudo, né, o planeta, mais coisas boas vêm para minha vida, porque tudo ressoa com a gente. Então que nesta noite nós possamos, né, ter essa clareza, que nós venhamos ter essa atitude de não julgar as pessoas. Quando a gente olha para os noticiários, é tanta coisa, um tá apoiando uma coisa, um tá falando outra coisa, e aí a gente fica nesse meio, a gente fica nessa sinuca de bico, a gente quer tomar partido das coisas, que nós não venhamos tomar partido dessas coisas, mas que nós venhamos nos voltar para o que é de fato prioridade, importante. Porque neste momento, não sei se você conseguiu perceber, não sei se você conseguiu enxergar a dimensão do que a gente viveu. A gente esteve próximo das pessoas que realmente são de fato muito importantes para a nossa vida. E aí quando a gente olha que um vírus tão pequeno, que não dá para ser visto a olho nu, que ainda se conhece muito, mas ainda se conhece muito pouco dele,
foi capaz de trazer para a gente essa clareza da nossa pequenez, que nós somos vulneráveis, que assim como qualquer outra pessoa, nós estamos aí. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não tem classe social. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio. Pode ser quem for. Pode morar num país de terceiro mundo, mas pode também morar num país de primeiro mundo. Pode morar numa grande potência, mas você não está imune a todas essas coisas. Você não está imune aos fatores externos que podem nos acontecer. Mas nós podemos ter uma postura diferente diante de tudo isso. Nós podemos sair dessa pandemia muito mais próximos um do outro, ainda que distantes. Ainda que às vezes não estamos juntos, conectados fisicamente, mas nós estamos juntos no coração. Nós estamos juntos na nossa mente, a gente está emanando coisas boas, a gente está numa vibração positiva, a gente não está desejando mal para o próximo. Né? Então, isso é um momento que faz com que a gente, de fato, depois deste momento, a gente vai, de fato, refletir as pessoas importantes que o Senhor Ele colocou nas nossas vidas. E que nós venhamos priorizar aquilo que de fato é fundamental nas nossas vidas. Ter sucesso é muito bom. Ganhar dinheiro é maravilhoso, é muito bom. Mas eu sempre digo, nenhum sucesso lá fora, ele vale, por exemplo, o fracasso da nossa família. Nenhum dinheiro no mundo que eu e que você ganhar, nenhum troféu que eu e você ganhar, nenhum reconhecimento que eu e você, talvez você seja um profissional fodástico, talvez você seja um profissional top de linha, de excelência, que todo mundo valoriza, que todo mundo reconhece, mas talvez dentro de casa o seu nome não é conhecido, você passa despercebido. Porque, na verdade, o valor é só para as pessoas lá fora. E, às vezes, aquelas pessoas que realmente nos conhecem, elas, de fato, elas sabem quem somos. Não tem como, né, a gente mentir quem somos. Eu posso, por exemplo, mentir para qualquer pessoa que não me conhece. Mas quem me conhece sabe quem eu sou. Quem me conhece sabe do meu caráter, sabe dos meus efeitos, sabe das minhas condutas, sabe de tudo isso, né? Então não tem como. Então, eu não sei se você conseguiu, né, enxergar o lado bom desse momento, dessa pandemia, mas eu sei, sabe? Eu estou falando aqui agora de experiência pessoal minha, que esse momento foi um momento de muito aprendizado, que esse momento, para mim, para minha casa, para minha família, foi um momento maravilhoso. Sabe por quê? Porque foi um momento onde eu pude dedicar mais à minha família. Foi um momento onde eu pude perceber brechas que às vezes a gente dá dentro da nossa casa. Foi um momento onde eu pude ser grata pelas pequeninas coisas que o Senhor, Ele nos proporciona todos os dias. Eu vou contar para vocês uma experiência muito fantástica que eu tenho vivido esses dias. Coisas que antes da pandemia, na correria, eu nunca tinha percebido. Eu moro, tipo assim, tem muita árvore perto da minha casa, muito mato. E aí, todos os dias, eu acordo mais ou menos umas 6 horas, 5h45 por aí, e eu comecei a ouvir todos os dias muito canto de pássaros. E aí eu comecei a levantar da minha cama. Quando eu abro a janela assim, de frente pro meu jardim, assim, tem um fio de luz que passa por cima na rua. Esse fio de luz fica cheio de pássaros cantando. Coisa que antes eu nunca tinha notado, eu nunca tinha percebido. E eu sei que eles sempre estiveram lá. Então esse é o momento que o Senhor escolheu para falar assim, ó, pausa um pouco. Vamos respirar um pouco. Vamos colocar as
coisas no lugar. Vamos agora, por favor, ser antes de ter. Vamos olhar, olha aqui o que eu preparei para você nesse dia. Eu estou te despertando com o cantar dos pássaros. E aí quando a gente olha para a natureza tão abundante, quando a gente olha para a natureza linda, maravilhosa, que só cresce, que só produz de graça, nós não precisamos pagar nada pela natureza e ela nos proporciona tudo que a gente precisa. Mas a gente não reconhece isso. Por quê? Porque a gente não tem tempo, porque a gente já levanta naquela correria e a gente atropela tudo. A gente atropela as pessoas, a gente atropela o sentimento das pessoas. A gente não valoriza o sentimento das pessoas tanto como a gente gostaria de ser valorizado. Então eu acho que esse é o momento que o Senhor escolheu, com o propósito de fazer cooperar para o meu bem, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem do planeta. O planeta precisava, né, dessa pausa, o planeta precisava também se recuperar, porque nós, os seres humanos, estamos acabando com o planeta, com as nossas ações, estamos degradando tudo. Então, tudo na verdade precisava, né, se recuperar, precisava se restabelecer, precisava se reconectar novamente. Então essa foi a forma. Vou dizer aqui que foi Deus que mandou esse vírus? Não sei, mas eu sei de uma coisa, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é poderoso sobre todas as coisas, ele pode tudo, tudo está no domínio, no governo dele. Então, se ele não quisesse, não teria chegado, mas se chegou é porque foi permissão dele, sim. E foi para o meu bem, foi para o seu bem, foi para o meu crescimento, foi para o seu e o meu crescimento, para o crescimento da população do planeta. Porque se nós quisermos, nós vamos sair melhores dessa pandemia, nós vamos sair muito melhores, nós vamos sair muito mais humanos, nós vamos sair de uma forma que nem a gente vai se reconhecer. A gente vai andar pelas ruas e a gente vai irradiar luz, a gente vai irradiar energia positiva, a gente nunca mais vai olhar para o outro com crítica, a gente nunca mais vai desvalorizar a nossa família, sabe por quê? Porque a gente vai pensar assim, gente, eu poderia ter perdido o meu pai, eu poderia ter perdido a minha mãe, poderia ter perdido os meus filhos. Então, agora eu vou desfrutar de cada um deles da melhor maneira. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou valorizar a minha família, eu vou valorizar o que é importante. Eu vou valorizar as pessoas que às vezes não é a nossa família, né? Os nossos professores, os nossos alunos. Eu quero dizer, né, como professora agora, que não é só o valor para a minha família, mas é o valor para as pessoas, para o ser humano. Então a gente convive, né, com muitos alunos, com muitas pessoas, com os pais dos alunos, e que nós venhamos valorizar cada dia mais. Se a gente já valorizava, que a gente possa valorizar ainda muito, 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 muito mais. Que nós venhamos enxergar no outro, né, o Criador, enxergar nele, sabe, o ser divino, o poderoso, que nós venhamos olhar para cada um com muito amor, sabe, sem julgamento, sem crítica, entendendo o outro, que nós venhamos trazer para dentro de nós esse desejo de crescer, esse desejo de evoluir, esse desejo de que se nós estávamos perdidos na vida, sem uma direção, né, que nós venhamos agora, neste momento, tomar o nosso rumo. Que nós venhamos entender que nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir. E que tudo o que está acontecendo à nossa volta está cooperando, está, sim, cooperando para o nosso bem. Então, nessa noite, eu gostaria muitíssimo de agradecer cada um de vocês que estiveram aqui. Eu gostaria muitíssimo de dizer para cada um de vocês que vocês
Sigam firmes nesse propósito, porque eu sei que se você tirou, né, esse momento para estar aqui hoje, eu sei que você também está com esse desejo. Você também já entendeu o que é que a gente pode tirar de tudo isso. E que de fato nós venhamos valorizar o simples. Que nós venhamos valorizar o que de graça o Senhor tem nos dado. Ele não tem cobrado de nós para nos dar a nossa família, para nos dar amigos, para colocar nas nossas vidas pessoas maravilhosas, né? Porque às vezes a gente, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, interpessoais, a gente conhece tantas pessoas que a gente leva para a vida inteira, né? Então que a gente possa valorizar cada dia mais essas pessoas e dizer, eu te amo, sabe? Hoje a gente tá vivendo um mundo tão assim, né? É difícil as pessoas dizerem eu te amo. Com essa conexão da internet, das mídias sociais, eu fico assim, às vezes, refletindo, é tão fácil as pessoas. Manda coração, manda beijo, fala que ama, mas... E o cara a cara, ninguém fala eu te amo. Ninguém fala assim, ó, você é importante pra mim. Ninguém fala assim, ó, você é maravilhoso. Ninguém reconhece, mas é fácil quando a gente tá longe da pessoa, quando de fato você não tá perto da pessoa, mas que você venha neste momento ser uma pessoa que fale. Porque uma coisa que eu aprendi com esse coronavírus também, que a vida é um sopro e ela passa muito rápido, né? Talvez a gente esteja aqui neste momento, agora, esse momento presente, então que venhamos viver ele, né? Vamos colocar nossa intenção aqui agora, nessa live, daqui a pouco, daqui meia hora, eu não sei o que é que vai acontecer, daqui a algum tempo, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas que nós venhamos valorizar o agora. Valorize os seus pais agora, você que é filho. Valorize a sua esposa agora, você que é marido. Valorize agora você que é patrão, valorize os seus funcionários. Você que é funcionário, valorize o seu patrão, porque através dele você tem sido abençoado. E antes de encerrar essa live, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que transformou minha vida há muito tempo, desde quando eu pratico, que é o poder da gratidão. A gente tem o hábito, né, às vezes de reclamar demais. A gente reclama demais, né? E eu aprendi há mais ou menos uns 2 anos atrás, e eu adotei para minha vida isso. E desde então, eu tenho praticado muito isso na minha vida. Eu tenho visto muito benefício, eu tenho visto, assim, um efeito estrondoso, maravilhoso de acontecimentos, de pessoas que Deus tem trazido para minha vida, de tudo, sabe? E aí eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é o poder da gratidão. O que é esse poder da gratidão? Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o meu caderno da gratidão. Ó. E o que é que consiste esse caderno da gratidão? E eu quero desafiar você, tá? A praticar isso daqui, porque você vai ver, depois você vai me mandar mensagem, tá? Para me contar os benefícios que você pode tirar disso aqui. Esse caderno, esse aqui já é o meu 3º caderno, tá? O que consiste isso? Todos os dias, pela manhã ou pela noite, né? Geralmente eu faço pela manhã, o que aconteceu no dia anterior. Eu listo aqui 10 coisas pelas quais eu sou grata no dia. Às vezes, quando você vai falar assim, nossa, mas é coisa demais. Eu não dou conta de escrever. Nossa, não tem esse tanto de coisa para mim escrever, que gratidão. Mas quando você começa, você vai ver o tanto de coisa, o tanto de coisas boas que começa a acontecer na sua vida. Então, às vezes, você vai começar colocando coisas simples, por exemplo.
Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela saúde que eu tenho, eu sou grata pela vida dos meus filhos, você que tem filho, eu sou grata pela vida do meu marido, eu sou grata porque eu tenho uma casa, eu sou grata porque hoje eu tive um alimento para me comer, e você vai listando, você vai listando. E aí você vai começar quando você for fazendo, você vai perceber como que vai evoluir, como que vai aumentar o seu nível de gratidão, a sua energia, como que você vai ficar uma pessoa mais positiva, como que você vai ficar uma pessoa que coisas muito maravilhosas começam a acontecer na sua vida. Você começa, mesmo nas dificuldades, mesmo nas coisas que seria ruim, você começa a enxergar o lado bom de tudo aquilo, e aí você começa a perceber, sabe o quê? Tipo assim, ó, lá no início eu colocava coisas muito simplesinhas. E aí depois você vai percebendo o quanto que o universo, o quanto que Deus vai ser generoso com você. E aí quando você começar a comparar o que você está agradecendo hoje, você vai se surpreender. E se você vai ficar espantado com tantas coisas maravilhosas que vai acontecer com você. Então eu gostaria muitíssimo, porque esse é o meu propósito de vida. Porque cada um de nós tem um propósito. E o meu propósito de vida é impactar a sua vida. O meu propósito de vida, eu sempre falo isso, eu brinco isso com os meus alunos, que eu quero que quando eles tiverem bem-sucedidos na vida, quando eles já tiverem talvez ido embora, ou então eu não estiver dando aula mais, que quando eles me verem passando pelas ruas, eles falam assim, aquela mulher fez a diferença na minha vida. Então eu quero impactar a sua vida, porque eu sei que isso vai impactar a sua vida como impactou a minha vida. E você vai ver quantas coisas maravilhosas você vai ter motivos para agradecer, porque vão começar a acontecer. E eu gostaria também de te pedir, se você tem o hábito de reclamar, você vai trocar por essa palavra aqui, ó, gratidão. Você vai começar a agradecer, agradecer. E com isso, eu quero finalizar dizendo a todos vocês, gratidão. Gratidão por ter estado aqui, gratidão por vocês, ter tirado um pouco do seu tempo para vocês bater um papo aqui comigo. Espero que possa ter ajudado vocês de alguma maneira, espero que tenha influenciado, impactado a vida de vocês, e que vocês tenham certeza, vocês são especiais, vocês são maravilhosos, e vocês são muito mais fortes. Vocês são muito melhores do que vocês imaginam. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.